Logo nos primeiros meses após declarar pandemia de Covid-19 em 2020, a Organização Mundial de Saúde alertava para os problemas de saúde mental que afetariam com mais força a população em todo o mundo. Nos meses seguintes, estudos feitos por diversas instituições comprovaram um aumento de pelo menos 25% nos casos de depressão e ansiedade. Nenhuma faixa etária passou ilesa. 3 a cada 4 estudantes universitários brasileiros, por exemplo, declararam ter sofrido impacto na saúde mental durante a pandemia, segundo uma pesquisa desenvolvida por uma organização educacional norte-americana. Com pós-graduação nas áreas de educação e psicologia, esta professora da Unesp em Marília conhece bem as dificuldades que o jovem enfrenta quando chega à universidade. E não só por conta da pandemia. Tanto é que há mais de 10 anos, uma iniciativa dela, que começou como projeto de extensão, logo que assumiu a vaga na docência, busca acolher e dar apoio psicológico aos alunos do campus. Os alunos que ingressam na universidade são uma faixa da população bastante suscetível a ter problemas emocionais e problemas psicológicos por um conjunto de características desse momento do ciclo vital específico, que é quando o estudante ele muitas vezes sai da cidade dele, é jovem ainda, vem uma série de dificuldades de adaptação na universidade, de adaptação ao estudo, de ficar longe da família, entre outros problemas. O projeto cresceu e virou o NAPEP, Núcleo de Assistência Psicológica e Psicoeducacional e de Pesquisa, que atende uma média de 20 a 30 alunos por semana. Para isso, conta com a participação de estagiários em psicologia de uma universidade particular da cidade e também de profissionais voluntários, como a Gabriele. Ex-estagiária do NAPEP, ela manteve os atendimentos na Unesp por entender a necessidade deles por este tipo de serviço gratuito. Por ser uma universidade pública, muitos alunos que vêm de fora, que vêm de outras cidades, ainda novos, jovens, nunca moraram sozinhos, vêm da casa dos pais ou até mesmo de famílias desestruturadas, têm dificuldades financeiras aqui, né? Então, essa assistência, esse suporte, atender esse público, para mim, também é muito gratificante, porque eu aprendo muito com eles, né? Então, assim, e para mim, eu entendo a importância de fazer o meu papel como profissional, o meu papel social, de atender esse público. Já para os estagiários, como o Marcelo, o NAPEP surge como uma experiência essencial antes de se formar e ir para o mercado de trabalho. Geralmente o aluno chega, ele apresenta uma demanda, a gente acolhe esse aluno, escuta ele, tenta entender melhor o que está acontecendo e a partir disso o que a gente faz é coletar algumas informações, deixar o aluno numa fila de espera, né? E assim que abre um horário para triagem, né? A gente chama esse aluno, a gente avalia o caso dele e aí a gente dá início à psicoterapia, né? Além disso, no meu dia a dia, eu ajudo em outras atividades, como, por exemplo, a gente auxilia nas pesquisas que estão ligadas ao NAPEP, então coleta de dados, correção de testes e essas coisas, né? E também a gente está sempre estudando e aprimorando mais o conhecimento, né? Então, de acordo com os casos que a gente vai recebendo, a gente é obrigado a buscar mais conhecimento, né? Para tentar ajudar, né? Esses alunos. Entre as pesquisas coordenadas pela professora Regina no NAPEP, uma delas relacionou a prática de atividade física pelos universitários e as queixas psicológicas. E assim como outros estudos sobre o tema já existentes na literatura científica, o do Núcleo de Marília concluiu que relatos de tristeza, pessimismo, perda de interesse, sentimento de culpa, choro, entre outros, foram menos frequentes entre os estudantes que praticavam exercícios. A pesquisa entrevistou 81 alunos do campus que, num determinado período, procuraram por atendimento no núcleo. A própria natureza das atividades desenvolvidas dentro do NAPEP, ela pressupõe, ao mesmo tempo, a prevenção e a intervenção. Então, nosso trabalho é preventivo e terapêutico ao mesmo tempo. Certo? E as pesquisas que nós desenvolvemos enfocam isso. Nós observamos na prática clínica.
que realmente quando nós aconselhamos e orientamos isso ao estudante, quando o estudante leva a sério, ele realmente começa a praticar atividade física, a gente percebe a melhoria do humor. Não que a atividade física em si vai resolver todo o problema ou acabar a depressão, mas ela é um poderoso coadjuvante, um aliado. Durante os meses mais agudos da pandemia, o NAPEP atendeu de modo online, uma saída que se fez necessária diante do aumento da insegurança e dos desafios enfrentados pelos jovens. Mas essa demanda continua alta no retorno às atividades acadêmicas presenciais. Durante 2 anos, o modo de estudar foi dentro de um quarto, no escritório, em casa, né, com a família ali. Quando o aluno chega, ele tem que se adaptar a uma série de questões, né, tanto acadêmicas quanto pessoais, né? Morar sozinho, deixar a família, lidar com colegas totalmente diferentes, né? E isso acaba gerando uma certa angústia, um certo sofrimento. Então, muitos alunos hoje em dia procuram o NAPEP porque eles estão com dificuldades focais nesse contexto, né? Para acolher mais alunos no NAPEP, segundo a professora, só mesmo contando com a colaboração de mais psicólogos voluntários. Nós fazemos o que podemos, mas infelizmente nunca conseguimos atender toda a demanda que nos procura. Óbvio, se tivéssemos mais psicólogos voluntários, sim, atenderíamos mais, mas para nós termos mais um psicólogo voluntário, ele teria que atender uma série de critérios, teria que ter supervisão. E se a experiência vivenciada pela Gabriele contar, outros profissionais da área podem se animar com a ideia de atuarem no NAPEP voluntariamente. O suporte que eu tive aqui, né, foi muito importante, foi o que me ajudou mesmo a realmente, depois de formada, não ter aquele medo que muitos psicólogos têm, né, de apesar de já ter passado 5 anos na universidade, tem medo, tem as inseguranças para ir para a prática clínica, porque nós precisamos muito disso. Então, assim, mesmo que com as demandas do consultório, as demandas particulares, eu precisava, nesse tempo todo, deixar um tempinho para manter o atendimento na Unesp.